Imagine você começar a pregar e profetizar depois de 400 anos de silêncio profético, em um cenário totalmente contraditório, no meio do deserto, trazendo uma mensagem que em si é muito poderosa, mas totalmente inesperada. João Batista aparece no deserto pregando que o reino dos céus está próximo e que as pessoas deveriam se arrepender. Imagine o grau de dificuldade que João Batista deveria enfrentar. Imagine com grandes dificuldades ele teve que lidar, mas chega um dia em que a mensagem dele seria confirmada. Chegaria um dia que ele veria o resultado do seu esforço. Fique comigo que eu quero conversar com você sobre este assunto que é maravilhoso para nós nesse dia. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso de número 19, a partir daí, o evangelista começa a narrar o testemunho que João Batista começou a dar a respeito dele, da sua missão e também da pessoa de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? O interesse dos judeus, quando João Batista apareceu no deserto pregando que o reino dos céus estava próximo, depois de 400 anos de silêncio profético, o interesse deles era saber quem era esse que estava lá no meio do deserto, anunciando tais coisas. Então os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas e perguntaram a ele: quem és tu? Aqui nós queremos ensinar a vocês, falar a vocês sobre algo muito importante. Quem era João Batista e qual era a sua missão? E qual a recompensa que João Batista obteve? Olha só, vamos caminhar por aqui. A Bíblia aqui nos diz que quando eles chegaram diante de João Batista e perguntaram: quem és tu? Ele de pronto confessou e não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. Já para tirar da ideia daquelas pessoas que o Messias havia chegado. Então João Batista, ele começa a dizer: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Então perguntaram para ele: quem és, pois? É Elias? Você é um profeta? Começaram a questioná-lo: quem é você? E ele disse: eu não sou Elias, eu não sou profeta. E eles queriam por tudo saber quem é este homem. Então a Bíblia aqui nos diz no verso 23, ele respondendo: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Quem é João Batista? João Batista, ele não é uma celebridade. João Batista não é alguém correndo atrás da fama. João Batista, ele não quer ser lembrado pela sua reputação, pela sua forma de vestir. João Batista, ele quer ser lembrado e ouvido. Por quê? Porque ele é a voz. Ele quer ser lembrado pela mensagem que ele trouxe, ele quer ser ouvido. Ele é a voz que clama no deserto. João Batista, ele não quer fama, ele quer os nossos ouvidos, ele queria os ouvidos daquelas pessoas que ali estavam. Ele é a voz que clama no deserto. Quem é João Batista? Ele é uma voz que precisa ser ouvida. Ele é uma voz que precisa alcançar o ouvido das pessoas e a mensagem que ele carregava é: endireitai o caminho do Senhor. Qual era a missão de João Batista? Primeiro, ele era a voz que clamava no deserto. A voz que precisava ser ouvida, ao qual dizia que o Messias estava chegando. E a missão dele era preparar este caminho para que o Messias pudesse chegar. Era preparar esse caminho para que o Messias pudesse se apresentar à humanidade. João Batista, ele é o precursor de Cristo. Ele veio primeiro preparar o caminho para aquele que viria depois, ao qual era maior do que ele, ao qual ele não era nem mesmo digno de desatar a correia das sandálias. Aqui nós aprendemos algumas coisas importantíssimas. Primeiro, João Batista, diante daquele grande desafio, pregar no deserto uma mensagem inédita, depois de 400 anos de silêncio profético, e preparar o caminho
para que o Messias pudesse chegar. Olhando para essa situação, eu vejo como nós nos encontramos hoje. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui preparando o caminho para a volta de Jesus, preparando o mundo para a volta de Jesus. E nós temos conosco uma mensagem em si poderosíssima, ao qual pode transformar vidas, salvar vidas, libertar vidas. A palavra de Deus nos diz em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Para cumprir tal missão, precisamos entender quem nós somos. Somos a igreja de Jesus, nação santa. Somos profetas do Senhor, nós somos sacerdotes deste reino. E precisamos entender com clareza a nossa missão. A palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que a multiforme sabedoria do Senhor, a graça do Senhor será manifesta às pessoas através da igreja. Então é missão da igreja preparar as pessoas para a volta do Messias, para a vinda do Messias. Olhando para essa mensagem, nós vemos o quanto foi desafiador para João Batista enfrentar toda aquela situação, todas aquelas pessoas com uma mensagem inédita. E também olhando para nós hoje, vemos tanta dificuldade ao qual temos enfrentado para levar a mensagem do Senhor, para fazer com que as pessoas entendam, abram os ouvidos e o coração, a mente, para entender que Jesus está próximo, ao qual é responsabilidade da igreja levar essa mensagem. Nós vemos quão grande desafiador é. Mas existe algo que conforta o nosso coração. Existe uma esperança. E nós vemos um vislumbre aqui que aconteceu também com João Batista. No verso 29 a Bíblia diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando João Batista viu Jesus vir até ele, presta atenção no texto, meus amigos, João Batista viu Jesus vir até ele. Imagine João Batista na beirada do Rio Jordão, batizando as pessoas com água, e ele levanta os seus olhos e ele vê Jesus vindo até ele. E a Bíblia diz que quando ele vê isso, ele declara com toda a força, com toda a fé, com todo o coração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O interessante é que ele continua dizendo: este é aquele ao qual eu falei para vocês, ao qual tem primazia, ao qual ele é antes de mim, mais importante do que eu, maior do que eu. Este é de quem eu estava pregando e falando aqui neste deserto. Agora o interessante, no verso 31 diz: eu mesmo não o conhecia. Imagine isso, João Batista nunca havia visto Jesus. João Batista, mesmo vivendo na época de Jesus, sendo até primo de Jesus, ele vivia ali no mesmo contexto, mas ele não tinha visto Jesus pessoalmente. Ele mesmo diz: eu mesmo não o conhecia. Ele pregava uma mensagem a respeito de uma pessoa, afirmava com certeza que essa pessoa estava vindo, mas ele mesmo não conhecia pessoalmente, mas ele cria na mensagem que pregava. Mas olha só, chegou o dia em que João Batista obteve a confirmação da sua mensagem, ao qual ele tanto se entregou a sua própria vida em prol desta missão. Chegou o dia que ele teve a sua recompensa, Jesus vindo até ele, e ele tendo essa grande revelação: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer algo a você que está me ouvindo agora. Talvez você tenha enfrentado grande dificuldade como discípulo de Jesus. Você talvez tenha enfrentado grande dificuldade para manifestar o reino dos céus aqui na terra, preparar o caminho para a volta de Jesus. Mas eu quero dizer para você: mantenha-se firme, porque vai chegar o dia em que você verá a recompensa, em que eu verei a recompensa, quando virmos como João viu, quando virmos o Messias, o Jesus amado e prometido pelo Pai, ele vir até nós. Então nós vamos declarar e vamos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando chegar nesse dia, você vai entender que todo o seu esforço valeu a pena. Toda prova e toda dificuldade que você enfrentou valeu a pena. Eu deixo uma palavra com você.
Seja fiel ao Senhor. Mantenha-se naquilo que o Senhor te chamou. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na sua vida. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na sua vida. Assuma a sua identidade como cristão, como igreja do Senhor, e assuma a sua responsabilidade, a sua missão de manifestar o reino aqui nessa terra. Entenda, Jesus está vindo, e quando Ele chegar, nós teremos a confirmação dessa mensagem que nós pregamos e que nós cremos, pela qual nós vivemos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.